Paz do Senhor para todos os irmãos aqui, aleluia. E eu quero hoje falar de algo muito que as pessoas elas buscam muito, e que é como ouvir a voz de Deus. Quais as maneiras que Deus ele fala conosco, aleluia, amém. Eu quero deixar aqui, e eu peço a vocês também, que você que é novo aqui no canal, a se inscrever, ativar as notificações e compartilhar com mais pessoas aqui, porque esse conteúdo é algo muito muito abençoado para a tua vida. E eu quero que você entenda como ouvir, como Deus fala, né? Eu quero falar sobre as novas maneiras de como Deus ele fala com o cristão. Amém? Glória a Deus, porque às vezes você tá aí, você diz que Deus, você não ouve a Deus e que Deus não tá falando com você, mas através desta palavra você vai entender como Deus ele fala, que tudo aquilo que você vê, que você ouvir, você vai ter o discernimento que é Deus falando com você. Amém? Eu quero falar sobre a primeira maneira que Deus fala conosco. Ela é a voz audível dele. É quando ele fala como se fosse uma pessoa, uma própria pessoa falando conosco. Eu já tive essa experiência 2 vezes de ouvir a Deus de voz audível. Uma, eu estava num propósito na madrugada e ali eu tava para acordar às 3 horas e eu ouvi Deus falando comigo, assim, nitidamente eu ouvi Deus falando, e quando ele terminou de falar eu abri os meus olhos e acordei. Quando eu olhei era 3 horas em ponto. Essa é uma das maneiras que Deus ele fala, uma voz como se tivesse alguém falando com você frente a frente, igual eu tô falando aqui com você. Essa é a primeira maneira. A segunda maneira está em Atos 8:26, que diz: a voz do Espírito Santo. Aprende a discernir a voz da alma ou do Espírito. Ali você vai saber discernir se a voz é do Senhor, do Espírito Santo, ou é a voz da tua alma ou a voz da tua mente. Tem essas 3 aí que pode, assim, se você tiver o discernimento, você vai saber que é o Espírito Santo falando com você. Amém? Glória a Deus. E assim, porque todas as vezes quando Deus ele vai falar conosco, é algo marcante, é algo que fica dentro do nosso espírito. Não é algo passageiro, é algo que fica marcando. Quando você pensa, você tá ali, ó, como se fosse aquele exato momento que você ouviu a voz do Senhor. A terceira maneira que Deus fala está em Mateus capítulo 1:20. Deus nos dirige através de sonhos, de visões, pensamentos alinhados com uma palavra. Seja, as visões, elas também são uma forma de Deus falar conosco. As visões, os pensamentos alinhados à palavra de Deus também são uma forma de que Deus está falando conosco. Não sei se você já teve você parar assim e viu um pensamento. E ali Deus às vezes fala tudo o que está acontecendo ali na tua vida todinha ali. Não sei se você já teve isso, mas essa é uma forma de Deus falar. Já teve momentos de Deus estar parado e Deus falar a Bíblia, a passagem da Bíblia, né? Vamos, por exemplo, a história do cego de Jericó. Ele já passou, Deus está com um pensamento assim, e ele vinha com aquilo, falando toda a história do cego de Jericó para mim. Então essas são as formas de Deus falar, através da visão. Porque visão é quando você não está pensando em nada, você está ali orando e ali dá um deflash assim de uma imagem na tua mente, ou até mesmo você, como acontece comigo várias vezes quando eu estou orando e ali vem um pensamento, vem uma imagem de alguém que muitas das vezes eu nem vi, nem conheço, e eu sei que Deus está querendo que eu interceda por ela naquele momento. E o engraçado que aconteceu já várias vezes isso, que Deus trazer essa pessoa na minha memória que eu não conheço, e quando
eu perceber, no outro dia eu vejo as pessoas passando na rua e eu falei assim, nossa, eu nem conheço. Isso é o que Deus, ele faz. Ele fala conosco desta maneira, ou talvez quando ele quer falar algo conosco que nós estamos na direção errada, ou para que a gente venha melhorar, ou para que a gente venha mudar, ele vai trazer esses flashes de visões na tua mente e nos teus olhos espirituais. Amém? Glória a Deus. Essa foi a terceira maneira de Deus falar. Eu quero falar da quarta maneira, que se encontra em Atos 11, capítulo 27 e 28, que Deus fala através dos profetas. Deus, ele usa homens e mulheres de Deus para falar conosco. Aleluia. Deus, ele usa da maneira sobrenatural, porque muitas das vezes a gente ora em casa e quando a gente vai para a igreja, lá Deus usa alguém para falar conosco. Essa é uma das maneiras de Deus falar e que a gente temos que estar sempre atento, porque muitos Deus fala com eles e eles perguntam, não, eu não ouvi nada, não entendi nada. Então, distrações que te impede de ouvir o que Deus ele está dizendo para você. Amém? A quinta, e se encontra em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 29, que Deus fala através da Bíblia inteira. Sabe o que você você está lendo e ali Deus está falando com você e você fala assim, nossa, essa história tá parecendo a minha. É esse momento aí que Deus está falando com você e você não muitas das vezes não está entendendo, porque, aleluia, essa forma de Deus ele falar com você através da Bíblia é quando você vai trazer ela para si. O que essa palavra está trazendo para mim nesse exato momento? O que essa palavra está falando comigo? Depois que você lê, você tem que fazer essa reflexão de perguntar o que essa palavra está falando comigo. Será que Deus está dizendo que a libertação vai trazer libertação para mim? Que é isso que Deus ele faz através da palavra. A sexta é que Deus fala conosco através de um pastor ou de uma pregadora ou de um pregador que vai naquele momento ali e Deus ele usa. Então, que até mesmo às vezes acontece na minha igreja, com o meu pastor, através de estar orando, meu pastor é tomado ali para falar no momento da sua oração, que muitas das vezes Deus usou ele para falar na oração dele comigo. De algo que eu falei em casa sozinha e Deus usar ele para falar ali no momento que ele está orando. Ele não está entregando nada, ele simplesmente está orando. E ali eu entendo que é Deus falando comigo, né? A gente tem um discernimento, a gente sabe que é Deus falando ali. E assim, em Atos capítulo 7, que é a sétima maneira de Deus falar conosco, Deus usa eventos sobrenatural para falar com a gente. Deus usa coisas extraordinárias para falar conosco. Eu entendo que é de uma maneira que você nem menos imagina. Que, olha, algo que veio aqui à minha mente, que teve uma vez eu tava conversando com Deus na rua. E todos os lugares onde eu vou, eu pergunto assim, Deus, eu posso ir por aqui? Ou vou por ali? E ali o Espírito Santo vai me direcionando a rua que eu devo entrar. E naquele dia, eu olhei para a placa de um carro. Uma placa de um carro, gente. E ali eu vi Deus falando comigo através da placa de um carro. Isso eu acho algo sobrenatural, porque eu nem imaginava, eu só olhei a placa do carro e Deus falou comigo. Os números naquela placa me chamou a atenção. E ali Deus falou comigo, Deus me revelou o que estava dizendo para mim. Isso é uma maneira de Deus falar. Aqui na oitava maneira de Deus falar, está em Atos 5, 19. Deus ele usa anjos para falar. Sabe, essa semana retrasada eu tive essa experiência. Eu estou lendo um livro que diz assim, quando Deus sussurra o seu nome. E eu tava, se não me engano, no terceiro capítulo e me deu um sono. Eu falei assim, peguei e fui tirar um cochilo. E quando eu fui cochilar, eu peguei num sono profundo. Que eu ouvi a voz falando assim, Leide,
E eu ouvi aquela voz suave e eu acordei, eu tava num sono profundo. Então eu entendi que foi um anjo que veio. Eu não vi, não cheguei a ver ele, mas eu ouvi a voz. Não entendi. Mas, assim, eu sei que foi um anjo que falou comigo, que me chamou. Mas ele não disse nada, né? Ele só me chamou pelo nome. Então, essas são umas formas que Deus ele fala. Igual aqui, Deus ele envia anjos para falar. Deus ele envia anjo para abençoar pessoas. Deus ele envia pessoas, envia anjos para poder ajudar pessoas no momento de aflição, no momento de angústia, ou até mesmo para levar ele de um lado para o outro, como aconteceu com Felipe, de teletransportar. O Espírito Santo teletransportou, né? Mas que eu falo assim, de levar a algum lugar, que é algo que Deus quer que você veja, os anjos estão aí para nos ajudar, amém? Essas são as formas que Deus fala conosco. E a última, que está em 2 Pedro 2,16, Deus pode usar uma jumenta ou até o ímpio. Quem nunca já esteve conversando com alguém e a pessoa ali é usada por Deus para falar e ela nem percebeu que ela foi usada por Deus, porque a pessoa não sabe, né, ímpar. Aconteceu isso comigo uma vez, várias vezes, né? E eu assim, sempre quando alguém tá conversando assim, eu fico prestando atenção e muitas das vezes eu falo assim, nossa, Deus tá falando. E aí eu lembro que eu tenho uma amiga minha que eu fui na loja dela e ali naquele momento ela não é evangélica, né, ainda, mas eu creio que, né, Deus tem algo grande na vida dela. Mas ela conversando comigo, ali ela foi usada por Deus para falar comigo, por mais que ela não entendeu. Depois eu falei com ela, depois de um tempo, falei com ela. E Deus usou a vida dela para falar comigo. Era algo só eu e Deus sabia. Então Deus ele usa, como aconteceu com Balaão, a jumenta falou, né, com ele. Deus usa ele quem ele quer, da forma que ele quer, da maneira que ele quer. Então só basta nós estarmos atentos, conectados, tirar todas as distrações, tudo aquilo que impede da gente ouvir a Deus. Aqui temos que identificar a maneira que mais Deus vai falar com a gente. Qual a maneira que você se identifica? Porque tem sonhos que Deus fala conosco também, que não está citado aqui, mas Deus fala conosco em sonhos, né? Então, Deus fala conosco através de uma placa, Deus fala conosco através da natureza. Então, são várias formas de Deus falar conosco. Então, eu queria trazer esse conteúdo para você e eu espero que você tenha gostado, porque talvez você tenha ouvido a voz de Deus e não tenha sabido distinguir a voz do Senhor. Mas eu quero deixar essa palavra, aleluia, e eu quero trazer algo para você depois de como você vai eliminar as vozes da sua mente, que é algo que eu aprendi e eu quero passar para a tua vida. Como fazer para eliminar as vozes que você escuta na tua mente, para que você venha ouvir a voz do Senhor nitidamente. Amém? Aleluia. Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse Deus é lindo. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, coloco-me diante de Ti da Tua presença para Te glorificar, bendizer o Teu santo nome. Quero Te apresentar a cada vida que está aqui, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar poderosamente, que o Senhor venha, meu Pai, de encontro com cada um. Pai, que o Senhor venha destravar os ouvidos espirituais, as visões espirituais, os sentidos espirituais, o tato, o paladar, o olfato. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha, meu Pai, liberar, meu Pai, algo novo sobre o espírito delas, e para que elas venham, meu Pai, ouvir a Tua voz, para que elas venham, Senhor, sentir-se acolhida por Ti. Deus, entra em cada lares, entra em cada casa, entra em cada vida, entra, meu Pai, mudando o cenário, muda, Senhor, as maneiras, meu Pai amado, aleluia, que impede, Senhor, dela ouvir a Tua voz, que venha ser arrancado,
seja destruído em nome de Jesus Cristo. Pai, que o Senhor venha operar poderosamente na vida dela, na vida dele, e que o Senhor venha agir, Pai, e que os ouvidos dela venham passar, Senhor, a ser abertos para ouvir a tua voz, que o coração dela esteja aberto, o coração dele esteja aberto para ouvir a tua voz. Pai, em nome de Jesus Cristo, repreenda todas as distrações, todos os impedimentos, tudo aquilo que não provém do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, e em nome de Jesus eu já te agradeço, Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. E eu espero que a partir de hoje você possa ao ouvir de maneira diferente a voz do Senhor. Talvez você já estava ouvindo, mas você não estava sabendo discernir. Mas através desse vídeo, Deus ele traz para você. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.